Abra a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 19. Amém? Todo mundo achou? Diz assim: E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E trazendo debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram: De César. Disse-lhes, pois, então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Amém? Vamos lá, gente. Bem, o estudo não seria sobre isso, mas mediante uma conversa que a gente estava tendo anteriormente, vamos dar sequência à fala, ao ensino, porque é de grande valia e tem muito a ver com a obra de Deus, né? Então vamos lá. Bem, quando a gente abre a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 20, no versículo 19, nós vemos aqui uma das passagens que fala sobre tributo, não é verdade? O que é tributo, Tiago? Tributo nada mais é do que imposto. O que é imposto? É muito simples. Eu imposto sobre você que a partir de hoje você vai ter que vir na igreja de sapato. Não quero saber. Você vai ter que vir. Eu coloquei sobre você. Eu impus sobre você. A partir de hoje você vai ter que andar nas ruas sem calçado, descalço, sem roupas, que nem Isaías fez, se não me engano, por 6 anos, porque Deus pediu ele para fazer isso, para mostrar para o povo que diante de Deus eles estavam nus. Eu impus sobre você. E qual que é o imposto que nós conhecemos hoje? Como o irmão estava dizendo, ele pegou um cupom fiscal e se você olhar no finalzinho do cupom fiscal, está escrito assim: tributo aproximado. Você comprou um produto de R$15, o tributo aproximado é R$7, R$8. Na hora que você lê uma coisa assim, você fica surpreendido. Poxa, o produto custa R$15 na prateleira, mas o que eu paguei foi R$8 de imposto? Na verdade você foi a última pessoa a pagar. Porque quando o dono da mercearia, o dono da padaria, o dono do supermercado comprou, ele também pagou o imposto. Só que o imposto ficou para a última pessoa. Mas vamos lá. Jesus estava no templo, pregando a palavra e ensinando. E eles tentaram fazer com que ele embolasse em alguma palavra, mas usar a questão do tributo. Não é uma coisa recente pagar tributo, gente, é uma coisa bem antiga. Aí você pergunta, por quê? Porque o Estado que aí existe, o governo que aí existe, ele sobrevive disso, diferente dos empresários. Como é que o empresário sobrevive? Ele pega o dinheiro do próprio bolso, ergue um lugar e presta um serviço. Do nosso lado aqui temos um exemplo disso, temos uma lanchonete. Tiago, ele não levantou o lugar, é verdade, mas uma pessoa levantou. Essa pessoa ganha dinheiro como? Recebendo o aluguel dessa outra pessoa que vai entrar ali para prestar um serviço. Então olha para você ver como é que é diferente. É um pegando do outro, mas de uma forma em que exista trabalho. O governo, o Estado não é assim, ele simplesmente impõe
que você tem que pagar um valor tanto se você comprar uma caixa de som, se você comprar um celular, ou se você comprar uma moto. Tiago, mas eu não recebo carta lá em casa do governo falando isso. É verdade. É porque a empresa que produz a moto que você anda, o celular que você compra, eles põem sobre eles. E automaticamente a empresa não vai dizer assim: olha, fulano, você quer comprar esse celular da minha mão? Eu quero. Só que é o seguinte, eu vendo ele para você por R$500. Só que o governo lá em cima falou comigo que eu tenho que colocar mais 300. Vamos fazer o seguinte, eu vou te cobrar só 500. É claro que não. Ele vai te passar o valor que ele cobra, mais o imposto que lá em cima é cobrado dele para você pagar. Porque não é a vontade dele colocar, foi eles lá em cima que colocaram. Tiago, se a empresa não quiser colocar o preço do imposto, ela simplesmente não vai estar lista para vender no mercado, então não vai vender. Não quer pagar? Então não vai vender. Quem quer vender, que pague. Está entendendo? Então é uma coisa que foi imposta. Então Jesus estava no templo, estava falando de parábola, estava ensinando, e eles armaram e tentaram uma forma para pegar ele. Então vamos ver o que ele vai dizer se falarmos sobre tributo para ele. Eles chegaram de forma dissoluta, de forma esperta, achando que iam pegar ele, pegaram uma moedinha e falou assim: Senhor, deixa eu fazer uma pergunta, é lícito, é correto pagar impostos a César? E quem é César? César era o governador supremo daquela época de Roma, e Roma era quem estava dominando o mundo naquela época, eram as pernas de ferro da visão da estátua de Daniel. Roma é quem estava dominando o mundo naquela época, e César era o cara, o rei de Roma, era quem dava as ordens. Então todo o imposto que era arrecadado nas terras onde Roma dominava, ia para Roma, e de Roma ramificava para os outros lugares. Era assim que funcionava. Então para pensar, é por isso que os judeus odiavam Roma, é por isso que os judeus queriam ficar livres do jugo de Roma, porque além deles vierem aqui, tomarem posse de tudo, matarem muitas pessoas, eles falavam assim: olha, você que mexe com cabrito, você que vende leite, você que mexe com trigo, a partir de agora, tudo que você ganhar com as vendas, uma boa parte vai ter que ir para César. Pensa você, na sua casa, faz docinho para vender nas esquinas de Valadares, aí do nada chega alguém e fala assim: você está vendendo docinho? Estou. Quanto você ganha aí por dia? Eu devo ganhar por dia aqui uns líquidos, uns R$20. Pois é, a partir de hoje, você vai ter que dar metade para a prefeitura. Mas se eu não dar, o que você vai fazer? Você vai morrer. Olha a espada e o revólver aqui. Era isso que faziam com o povo. Foi imposto sobre eles. E ninguém aguenta isso por muito tempo, gente, porque é o trabalho da sua mão. Simplesmente você tem que ir lá e dar a pessoa de graça. Você está entendendo? E eles sabiam que o povo estava revoltado com isso. Então eles pensaram assim: com Jesus deve ser a mesma coisa, vamos perguntar para ele. Chegaram e falaram assim: está certo, Senhor, pagar imposto para César? Com certeza disseram para ele: Jesus, toma cuidado, isso pode ser uma armadilha. Então ele perguntou: vocês têm uma moeda aí? Pegaram a moeda, e como toda moeda, você pode ver que tem uma imagem e tem coisas escritas. A moeda que deram para Jesus tinha o rosto de César, desenhado nela, e o nome dele, Imperador César Augusto. Ele pega a moeda e vira para o povo e fala assim: de quem é o rosto e qual o nome que está escrito na moeda? Eles todos falaram: de César, Senhor. Então, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Você pode ver que ele não falou só de César, ele também falou de Deus. O que você quer dizer com isso, Tiago? Jesus está falando assim: gente, exerçam a sua cidadania. Se você mora num lugar em que você tem que pagar imposto, paga o imposto. Se você mora num lugar que não tem que pagar imposto nenhum, não pague imposto. Se você vive num lugar em que para você viver naquele lugar em sociedade, você tem que ter um RG, você tem que ter um CPF, você tem que ter título de eleitor, faça, exerça a sua cidadania, porque Jesus não nos tirou do mundo ainda, estamos aqui ainda, está aqui no mundo ainda, tem que viver segundo as regras do mundo. É isso que ele está dizendo. No céu é outra coisa. Enquanto estiver na terra, vai ter que pagar imposto, vai ter que ter documento, vai ter que mexer com todas essas coisas. Tiago, ok,
Jesus falou que devemos pagar o imposto, que devemos dar o tributo, mas nem todos fazem isso. Eu não concordo com isso, eu acho um roubo o imposto. Não é só você não, também não acho, eu também acho um roubo, porque é o trabalho das suas mãos. Só que é o seguinte, nós vivemos em sociedade. Por exemplo, no nosso país existe arrecadação de imposto, só que o que nos revolta não é a arrecadação em si. O que nos revolta é que nós sempre aprendemos que a arrecadação é para o nosso retorno. Como assim, Tiago? Nós aprendemos que quando você paga um imposto, esse Estado, esse governo vai pegar esse imposto, vai falar assim, nós estamos fazendo isso para que quando você precisar ser atendido por um médico, no hospital, nós vamos fazer o hospital para você. Nós estamos pegando esse dinheiro aqui para que você possa fazer uma faculdade no futuro, para que o seu filho possa estudar, para que você possa ter uma vida melhor. Só que infelizmente o que enxergamos nesse Brasil é o quê? É que geralmente não é isso que acontece. Então você tem que fazer aquilo que nós chamamos de pagar o imposto duas vezes. Tiago, o que é pagar um imposto duas vezes? É simples. O imposto é para servir para coisas básicas como educação, saúde, lazer, transporte. Só que você não estuda numa escola estadual, você paga uma escola particular. Escola particular não é de graça. Você não está pagando pelo quê? Está pagando por uma educação que era para ser de graça. Tiago, mas não é do mesmo nível, mas era para ser. Não é verdade? Era para ser. E por que não está sendo? Tem alguma coisa errada. Você está errando em pagar imposto? Não, você não está errando, você está pagando certinho. Mas por que não está sendo da mesma qualidade? Aí o problema já é outro. Tiago, eu passei mal esses dias, me acidentei, eu precisei de um atendimento médico, de um suporte, de um hospital. Mas eu cheguei lá, rapaz, eu virei o dia no hospital, não fui atendido. Falaram comigo que se eu desse o imposto, eles construiriam hospitais bons, haveriam bons médicos para me atender, mas por que isso não aconteceu? Eu não sei, mas você deu seu imposto, não é verdade? Aí o que você tem que fazer? Você tem que pagar um plano de saúde, para ser atendido num hospital melhor. Você está pagando duas vezes mais, e essa empresa a qual você está pagando um imposto para ser atendido melhor, ela também está pagando imposto. Então está todo mundo pagando imposto para ter um retorno totalmente desagradável. Mas Jesus falou que nós devemos pagar o imposto sim, mas devemos dar ao homem o que é do homem e devemos dar a Deus o que é de Deus. Isso aqui é exercer cidadania. Mas Tiago, o que seria alguma coisa, o que ele quis dizer com dar o que é de Deus? Se formos falar apenas de dinheiro, nós podemos citar, é claro, o dízimo, as ofertas alçadas, porque está escrito no livro de Malaquias que nós devemos tirar uma décima parte do nosso salário, daquilo que nos traz a renda, e depositarmos na casa do Senhor, para que esse lugar se sustente. Então deixa eu te perguntar, Tiago, eu não vou dar dízimo, eu não vou dar oferta, é uma opção sua, você está corretíssimo, oferta e dízimo é para quem acredita, você não é obrigado a dar, é uma opção sua, igual imposto. Só que infelizmente o imposto ele é colocado na fonte, né? Você compra uma bala, já está ali já, não tem como você falar que não vai pagar. O dízimo tem como, você pode receber seu salário e não tirar, é simples assim. Mas se você acredita naquilo que está escrito na palavra, que 10% do fruto do seu trabalho é de Deus, então essa palavra serve para você. Dá ao homem o que é do homem e dá a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque esse lugar aqui não se sustenta sozinho. Você já viu uma igreja se sustentar sozinha? Como é que ela sobrevive? Claro, é Deus quem mantém a igreja. Eu não estou falando da estrutura física apenas, principalmente das pessoas, porque as pessoas é quem são a igreja. São elas que são o povo de Deus e não as quatro paredes. Só que nós nos reunimos em um lugar para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Então eu te pergunto, vou fazer a mesma fala do irmão Fabiano, que falou um dia desse comigo. Eu achei muito interessante quando perguntaram para ele a respeito de dízimo e oferta. Ele disse assim, gente, vamos fazer o seguinte então, por favor,
pega a conta de luz aqui, chega na sua casa, separa uma comida, chega lá na loja e fala assim: vim pagar a conta, tá aqui um arroz, um feijão. Eles não vão aceitar. Mas por que, Tiago, não vão aceitar? Porque a moeda de troca hoje não é mais como antigamente. Olha, rapaz, eu gostei da sua carroça, te pago uma ovelha nela. Não havia uma moeda definitiva para trocar as coisas. Hoje existe, é o dinheiro, é o papel moeda, que significa que você tem alguma riqueza em algum lugar reservada. É só um documento. Antigamente era assim, mas hoje já não é. Então eu te desafio, por favor. A igreja com certeza já rendeu alguma conta de água, uma conta de luz. Pega a conta aqui, chega lá: rapaz, eu vim pagar a conta aqui, estou com 50 quilos de sal, você quer? Não resolve. Por que não resolve? Porque esse banco não recebe comida como é de troca, recebe o dinheiro. Tá bom, Tiago, e agora? Como é que a igreja vai pagar as contas? Vamos pegar uma maquininha, tirar um cheque de dinheiro? Também não resolve, isso é falsificação. O que vamos fazer então? Vamos deixar de ser hipócrita, vamos entregar o dinheiro, vamos depositar na casa do Senhor, aqueles que acreditam. Você está entendendo? É assim que as coisas funcionam. Tiago, a prefeitura está aí, e até onde eu sei tem mais ou menos uns 11 vereadores, fora os seus auxiliares. Eu fiquei sabendo, Tiago, que eles têm a autoridade de arrumar as ruas, de fazerem leis para a cidade, tem que passar por eles. Tá bom, quem é que vai pagar eles? Vamos lá entregar uma cesta básica? Talvez resolve. Não. De onde que eles vão receber? Quem é que paga eles? É as pessoas que moram na cidade. Como? Eu não chego lá e não dou um salário para ele. É o imposto que você paga na hora que você vai no shopping, compra um produto, porque parte vai para a prefeitura. É na hora que você compra uma moto aqui na cidade, porque parte do imposto da moto vai ter que ir para a prefeitura, e isso paga o rapaz. A igreja da mesma forma. Quando você olha no Antigo Testamento, a tribo de Levi era a tribo que não trabalhava, assim, arado, animal, não era. Deus separou eles para o trabalho da casa de Deus, e só. Levitas, sacerdotes, só a casa de Deus. Tiago, como é que eles sobreviviam então? Através dos dízimos e das ofertas das pessoas. Sim, irmão. Levi. Não, Levi é uma tribo. Quem faz parte da tribo delas, uma das pessoas, eram os levitas, que eram pessoas. O Levi não é o filho de Jacó, não, você está falando? Sim, é o filho de Jacó. Aí a tribo veio dele, entendeu? Por isso chama Levi. Exatamente, boa pergunta. Então eles ficaram encarregados para as coisas de Deus, e era muita coisa, gente. Eles trabalhavam demais, era sacrifício, era muita coisa. Então eram pessoas que Deus queria só para ficar ali, para as coisas de Deus. Aí eu te pergunto, Tiago, como é que esse povo comia? Como é que eles sobreviviam? Foi estabelecido os dízimos. Todas as pessoas de Israel tinham que pegar 10ª parte daquilo que eles produziam e entregar no templo, para que pudesse servir de mantimento para os levitas. É assim que um pastor que vive pela obra sobrevive. Não concordo com o pastor receber salário. Pois é, eu também não concordo com você receber salário da sua empresa, não. Trabalho de graça. Mas o trabalho é para Deus, é verdade. Mas a pessoa não trabalha para ninguém. Ela está dedicada à obra de Deus 24 horas. Ela precisa receber alguma coisa. Não é porque ela está fazendo por isso. Mas você está de fora, está trabalhando, está recebendo, está comendo, é muito bom, graças a Deus. Mas a pessoa, cara, não trabalha para o homem. Ela acorda de manhã cedo, faz visita, ela faz a obra de Deus, ela vive para isso. Ela tem que ter alguma coisa para viver, ué. O mundo é esse, não tem outro jeito. Não vai cair maná do céu como antigamente. Não vai vir codornizes. Ele não vai tocar numa água podre, uma água totalmente sem gosto, com a madeira, e ela vai ficar totalmente potável. Não é assim mais não, ué. Isso só foi no tempo do deserto. A sandália que ele está usando não vai ficar sem desgastar, não.
a roupa vai manter. Não, meu filho, só foi no tempo do povo do deserto. Você pode ver que depois que eles saíram do deserto, vai ter que plantar se quiser comer, vai ter que cuidar dos animais se quiser comer carne, vai ter que furar poço se quiser beber água. Você está entendendo? Então, gente, imposto é uma coisa que Deus, Jesus mesmo aprovou. Dá para o homem o que é do homem, mas dá a Deus o que é de Deus. E Paulo reforçou isso quando ele fala em Romanos capítulo 13, a respeito da submissão à autoridade, porque uma coisa está ligada à outra. Tiago, eu não gosto de político. Ok, é verdade. Não temos muitos bons exemplos, Fabiano. Você está falando de moeda e negócio de pagamento. Eu estou aqui olhando aqui e encontrei em Mateus capítulo 17, 24. Pedro encontra uma moeda na boca de um peixe. Porque eles não tinham com que pagar e Jesus mandou ele pescar. Aí, na hora que ele pescou, tinha uma moeda na boca de um peixe. Foi uma provisão que eles tiveram para poder pagar um tributo. O 25 fala assim, o 24 fala assim, e chegando eles em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro e os que cobravam as dícrimas. E disseram, o vosso mestre não paga as dícrimas? Disse ele, sim. E entrando ele em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, irmão? De quem cobra os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse Pedro, os alheios. E disse-lhe Jesus, logo então estão livres os filhos, mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe, e subir, abrindo-lhe a boca, encontrará um estártes. Toma-o e dá por mim e por ti. Como imposto. Ou seja, até Jesus, eles estavam sem recursos no momento, ele falou assim, pode pegar o anzol e lançar, o primeiro peixe que você pegar, puxa ele, na boca dele vai ter uma moeda, usa esse dinheiro para pagar o imposto para mim e para você. Ou seja, isso aqui, se eu não me engano, foi antes dessa fala dele no templo. Ou seja, ele mostrou, ele mesmo pagou imposto. Tiago, mas o peixe, meu filho, houve um provimento ali, ele pagou o imposto. Então devemos pagar o imposto. Como eu estava dizendo, Paulo, ele escreveu sobre a submissão à autoridade. Ele disse que toda alma, ou seja, todas as pessoas, elas têm que ser submissas à autoridade. O que é autoridade? É uma pessoa que foi colocada acima de você, no sentido assim, olha, essa pessoa, ela é responsável por você. O seu chefe, ele é uma autoridade. O seu pai e a sua mãe, eles são uma autoridade. A polícia militar, a polícia civil, eles são uma autoridade. O juiz, ele é uma autoridade. O vereador, o deputado, eles são uma autoridade. São pessoas que estão responsáveis por outras pessoas. Ele está dizendo que nós devemos ser submissos à autoridade. Devemos ser submissos mesmo. Submissão não é escravidão, pelo contrário. A autoridade, ela tem muita responsabilidade. E uma das coisas que ele fala aqui é, Romanos capítulo 13, versículo 7, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Ele diz, se você é submissa à autoridade, então pague a cada pessoa, a cada um que você deve. Se você deve imposto, paga o imposto. Se você deve o tributo, paga o tributo. Agora, ele não fica só nessa questão de dinheiro, de tributo. Se você deve honra, pague a sua honra. Se você deve o respeito, pague o respeito. Tudo que você deve a alguém, pague. Inclusive o imposto. Então, gente, imposto é uma coisa que faz parte da nossa cidadania humana e também da nossa cidadania celestial, porque tudo que você plantar aqui, você vai colher lá, mas você também tem que dar para receber. Está entendendo? É o que está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 38, se não me engano. Dá e você vai receber uma medida recalcada, sacudida e transbordante.
Porque da mesma medida que você usar para dar, usarão para te dar também. Então quer dizer que tudo começa de você, você tem que dar, não é verdade? Eu dou imposto, e eu quero educação para mim e para meus filhos. Eu dou imposto, eu quero saúde para mim e para meus filhos. Eu dou imposto para ter um transporte mais barato. Eu dou imposto para ter uma rua mais bonita. Acontece que o erro não está sendo seu, você está dando, está sendo de quem não está administrando direito, que é a autoridade. Mas não é por causa disso que devemos só negar, que devemos não dar, porque também há consequências para isso. No mundo que vivemos, quem nega, quem só nega, acaba no final das contas indo preso. Está entendendo? Eu não posso dizer para você que a quem não dá dízimo sofre as consequências de Deus. Eu já pensei muito assim. Só que quem acredita de verdade no dízimo e na oferta tem experiências de que quando não entrega, é para quem acredita, ele sente certas coisas. Porque se está escrito que quando dizima, Deus repreende o devorador para não consumir o fruto da terra e para que a vide do campo não seja estéril, quer dizer o quê? Quer dizer então que quando você não dá, a coisa acontece. Só que nos tempos de hoje eu não posso dizer isso com toda certeza. Eu sei que o devorador está aí. O nosso Deus, ele é misericordioso, é verdade. Muita coisa não acontece por causa da misericórdia de Deus, porque Deus não deixa. Só que ao mesmo tempo também ele está alertando, ele está falando, ele está instruindo, está entendendo? Ele não quer que você fique só ficcionado no dízimo. Eu tenho que entregar o dízimo, senão se eu falhar ali, o devorador, o cortador, o migrador vai vir, meu salário não vai render. Calma aí, calma, entrega, seja fiel. Quem repreende é ele, não é o seu dízimo, entendeu? E ele retifica isso. Jesus fala de dízimo no Novo Testamento, e tem pessoas que dizem que ele não fala. Nós vamos abrir a Bíblia para provar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Mateus capítulo 23, verso 23. Acharam? Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Vamos lá, gente. O que ele está falando aqui, ó? Ai de vocês. Esse aqui é o capítulo dos hipócritas. Ai de vocês, ai de vocês. No 23 ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Ele está falando assim: gente, vocês dão dízimo de vegetal, vocês dão dízimo das plantas que vocês plantam, mas vocês ignoram o principal da lei. Ele está dizendo assim, ó, vocês dão tanta atenção, tanto zelo, que vocês chegam a dizimar coisas que, mas o mais importante, que é o juízo, a misericórdia e a fé, vocês não fazem, vocês desprezam. Então Jesus diz: faça essas coisas. O que? O juízo, a misericórdia, a compaixão e a fé, e não omita aquelas. Que aquelas? O dízimo. Faça essas coisas, tenha misericórdia, tenha fé, tenha compaixão, mas não omite aquelas. Aquelas quais? O dízimo. Ou seja, o principal da lei é ter misericórdia, é ter fé, é ter compaixão, é amar o próximo. Mas ele estava dando tanta atenção: eu tenho que dizimar, o importante é dizimar, o importante é tirar o dízimo do hortelã, do endro. Mas na hora que precisava ter misericórdia para alguém, não tinha. Na hora de amar alguém, não amava. Na hora de ter fé, não tinha, mas dizimava. Você está conseguindo ouvir alguma palavra mais ou menos parecida com isso nos dias de hoje? Não, eu não vou na igreja, não, eu dizimo. Tá bom demais.
Não, eu já vou na igreja e já diziam, para mim já me ensinaram assim. Eu só preciso ir na igreja e dizimar, já está suficiente. Você está conseguindo ver alguma coisa parecida aqui? Porque tem pessoas que aprenderam assim. Eu só preciso dizimar, porque aí o devorador não devora nada e eu vou na igreja, está resolvida a minha vida. Não, não está resolvida a sua vida não. O que resolve a nossa vida não é nem dizimar e nem deixar de dizimar. O que resolve a nossa vida é crer em Jesus Cristo e entregar a vida para Ele. É isso que resolve a nossa vida. Dizimar faz parte. Isso é um dever seu como cidadão celestial que acredita no dízimo. Se não acredita, não entrega. E também não critica quem não entrega. Entendeu? Só que eu posso dizer para você o seguinte: quem entrega o dízimo e a oferta, quem honra a Deus, quem dá a Deus o que é de Deus, e isso não é só dízimo e oferta, estamos falando de adoração, estamos falando de fidelidade, estamos falando de cumprir os seus mandamentos, porque Ele diz que quem ama a Ele é quem guarda os seus mandamentos, é da adoração a Ele, fidelidade a Ele, confiança a Ele, seu tempo a Ele. Você vai ter o seu retorno também. Não é por esse motivo que você o faz, mas você vai ter o seu retorno também. Porque, se você olhar no livro de Ageu, se não me engano, quando o povo saiu do cativeiro da Babilônia, eles foram incentivados por o profeta Ageu a reconstruir o templo de Jerusalém, que foi destruído quando Nabucodonosor foi lá. Só que o povo estava desanimado, o povo estava pegando madeira nas montanhas, estava construindo a sua própria casa. É mais ou menos assim, eles voltaram com um novo pensamento, porque o povo que nasceu na Babilônia não foi o povo que foi para a Babilônia. Os que saíram da Babilônia foram pessoas que nasceram lá. Então eles voltaram para Jerusalém com uma outra visão. O Ageu estava incentivando o povo a reconstruir o templo. Reconstrói, porque Deus falou comigo que a glória desse templo vai ser maior do que o outro templo. Só que eles estavam meio assim, porque não havia dinheiro, não havia tantos recursos e nem tanto pessoal. Eles estavam empolgados na hora de construir sua própria casa, mas na hora que eles iam construir a de Deus, não vai dar certo, está faltando dinheiro, quase ninguém veio hoje, não vai render. Mas na hora que ia para a casa deles, construir a casa deles, porque eles estavam voltando, era aquela empolgação toda. Pegava a melhor madeira, arrumava tempo. Você está entendendo como é que é? Até que Ageu falou com eles: vocês arrumam tempo para construir suas próprias casas, para viverem suas próprias vidas. É por isso que quando vocês recebem um salário, parece que vocês recebem ele num salquitel furado, porque ele não rende. Tudo que vocês plantam não cresce. Vocês se cobrem, mas continuam sentindo frio. Está entendendo? Porque eles não estavam construindo a casa de Deus como Deus queria que eles o fizessem. Mas na hora que construíam a deles, era aquela coisa toda. E Ageu incentivou. Aí eles construíram. Mas enquanto não se dedicavam àquilo que Deus mandou fazer, o que estava acontecendo? Recebia o salário, mas parecia que estava furada a sacola. Não está rendendo, não está indo para frente. É claro que salário nem sempre não está rendendo, porque você não dizima. Existe a administração também, tá? Isso aqui é uma verdade. É uma verdade, tem que saber administrar. Mas para nós que acreditamos no mundo espiritual, nas coisas de Deus, e está escrito que se você não dizima, se você dizimar, Deus repreende o devorador. Existe algo espiritual também dentro disso aqui. Eles não estavam obedecendo a Deus, o salário não estava rendendo, as coisas que plantavam não estavam crescendo, estava se cobrindo, mas estava sentindo frio. O que é isso? Você tem tudo, mas não é próspero. Está entendendo? Às vezes não temos muita coisa, mas somos prósperos. Tiago me prova isso. Não somos ricos, verdade, mas somos prósperos. Sabe o que é ser próspero? Ser próspero é você ganhar R$1.000 e ser mais feliz do que quem ganha 3.000 ou 5.000. Como, Tiago? Te explico. Você pode ter R$5.000, irmão, todo mês na sua conta, verdade, mas ele não rende. Você não é feliz.
Você ganha 5 mil reais, mas você não consegue sair com a sua família para assistir um cinema. Você não consegue levar eles na lanchonete. Está entendendo? Ele é gastado com outras coisas, a prioridade é outra. Você tem 1.000 reais, mas você faz alguma coisa e consegue se reunir com os amigos, consegue dizimar, consegue comprar as coisas da sua casa, consegue ter o que você precisa, e eles não têm isso, e você é feliz, você é próspero. Está entendendo? Essa é a diferença, é você conseguir ser feliz com pouco, porque Deus nos prospera e nos ajuda num pouco que temos. Isso é o que Deus faz. Então, eles não dizimavam, melhor, eles dizimavam até demais, coisas que não tinham tanta necessidade. Mas na hora de fazer o principal, que é quando alguém aparecer e dizer assim: irmão fulano, eu estou precisando pagar a conta de água lá em casa, é R$19,90. Ah tá, vem cá, nós vamos orar para você, para ver se Deus manda o anjo para pagar a conta. Isso é hipocrisia, gente. Deus não vai mandar o dinheiro do céu para pagar a conta. Irmão fulano, eu vim cá pedir a vocês uma ajuda, estou precisando de um alimento lá em casa. Ah tá, irmão, vamos mandar Deus agora mandar um anjo lá no Coelho de Nis para fazer o carrinho e trazer a compra. Não, isso não vai acontecer, meu filho. A responsabilidade de ajudar um ao outro é nossa. Então a pessoa pergunta: então por que está todo mundo passando fome? Se Deus tem o poder de multiplicar o pão, de transformar um pão em pedra, melhor, uma pedra em pão, por que Ele não faz? Porque não é dele a responsabilidade, foi dada a nós de ajudarmos uns aos outros. O mundo está passando fome, peste, doença, não é por causa simplesmente porque Deus profetizou. Ele sabia que isso ia acontecer, mas ele sabia que isso ia acontecer porque no final dos dias, dos anos, o coração das pessoas ia endurecer, o amor ia esfriar. Quando o amor esfria, sabe o que acontece? Acontece aqui, ó. Você dá atenção demais para coisas que não tem necessidade. Eu vou dizimar até o último centavo, eu racho o centavo em 10 partes e entrego ele. Mas na hora que alguém chega para você e fala assim: irmão, me dá um copo de água, me dá um prato de comida, aquilo parece que esmaga seu coração, assim, você fala assim: o quê? Eu trabalhei um mês inteiro, eu vou dar um prato de comida de graça? Não vou não. Poxa, só um prato de comida, um copo? Não, minha água eu pago ela. Poxa, mas o que é isso? É exatamente isso. Cada centavo é precioso demais. Quando o coração endurece, na hora que alguém precisa de você, não. A não ser se for de graça. Mas o que é de graça para alguém que vive com um coração duro e que não tem amor nenhum? O mundo passa o que passa é por causa dos corações que endureceram, do amor que esfriou. Porque o que não falta, irmão, nesse mundo é comida. Jesus disse que da terra viria tudo que nós precisamos, e é verdade mesmo. Você pode ver, a árvore continua produzindo, a terra produz o alimento vegetal, o arroz, o feijão e outros mais, está aí produzindo, tem comida para todo mundo. Se for analisar assim, tem. Mas por que não chega para todo mundo? Eu sei que o mundo funciona com a economia, com dinheiro, com imposto que entra em todo. Mas eu vou perguntar para você, e eu tenho certeza que muita gente diria a mesma coisa. E se você tivesse muito dinheiro, já que a moeda de troca é dinheiro, eu já tenho o que eu preciso. Eu já paguei meu imposto, eu já comprei minha comprinha, mas eu tenho muito dinheiro. O que você vai fazer? Você vai pegar parte desse dinheiro e ajudar quem não tem? Não é dando dinheiro, é dando o que precisam. Ou você vai ficar para você? Você vai ganhar e produzir frutos para o reino? Ou você vai ajuntar tesouros na terra? Porque foi Jesus que falou isso. Eu vejo que as pessoas já pensam logo assim, igual você falou aí, tá doido, eu tenho muito dinheiro, mas eu não vou dar de graça para ele, não. Vou dar um prato de comida, eu vou dar uns laços, eu não vou dar, não. Por quê? Ele não dá, ele tem que trabalhar, tem que fazer o dele. A pessoa pensa assim, né? A pessoa pensa assim, pois é. Olha, eu te dou, sim. Mas tá vendo esses matos aqui na frente da minha casa? Capina para mim que eu te dou esse prato de comida. Tá.
uma visão fria, você até entende. Só que, para nós que acreditamos na palavra de Deus, em Jesus, foi Ele que falou. Eu tive fome e vocês não me deram de comer, sede, não me deram de beber, estive nu e não me vestiram, passei mal, não me visitaram, fui preso e também não me visitaram. E vão perguntar, mas aonde foi que o senhor teve fome, sede, estava nu, passou mal, foi preso, não te visitamos? Aonde foi? Quando vocês não fizeram a esses. Mas eu fui fazer, Jesus, ofereci um serviço em troca. Não, isso não é a mesma coisa. Está escrito na palavra, esqueci qual versículo: aquele que eu dá um copo de água fresca para um dos meus pequeninos, de forma nenhuma perderá o seu galardão. Ou seja, água não se nega a ninguém. Mas por que isso não acontece? Lembra da época que a barragem quebrou, o nosso rio ficou daquele jeito? O que não faltou foi gente mandando trazer caminhão de água, sem cobrar. Por quê? Mas poderia ter chegado muito mais. Não estou reclamando. Mas não é todo mundo que faz isso, irmãos. Há pessoas que pagam imposto porque tem que pagar. Porque ele sabe que se não pagar, aquilo que ele tem pode ser tomado. Ele pode ser ido preso. Nós pagamos porque nós sabemos que é o certo. Foi Jesus quem nos ensinou. Eu, particularmente, penso que deveria ter uma redução drástica, tirar imposto daquilo que é o bem comum: arroz, feijão, sal, macarrão, o que uma pessoa precisa para viver, leite. Não existe imposto para essas coisas. Existe um imposto para uma moto, para um carro, para uma casa, para coisas assim diferentes, coisas básicas. Não, eu não concordo que tenha. Mas nós conhecemos esse mundo, sabemos que o mundo é corruptível, que ele já está sobre o governo de Satanás. Isso é a verdade, muito bem nua e clara. Mas nós não nos devemos submeter à corrupção e às coisas erradas deste mundo. Devemos ser submissos à autoridade e dar ao homem o que é do homem e dar de Deus o que é de Deus. E pronto. Essa é a nossa responsabilidade. Aumentou? Vamos pagar. Não aumentou? Vamos continuar pagando. Não vamos sonegar, não vamos falhar, porque infelizmente essas coisas que nós deixamos de fazer traz consequências, e você não quer passar por isso. Fora que se você fizer isso, por ser um cristão, você vai estar passando uma imagem errada, uma imagem negativa da sua pessoa. Aí você deixa de ser uma pessoa espelho, você passa a ser uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada. E o nosso Deus, Ele é um Deus que, quando nós somos fiel a Ele no pouco, Ele nos coloca no muito. Se você colocar a sua mão na consciência, você vai ver que há algum tempo atrás, você talvez não tinha uma moto, você talvez não tinha o serviço que tinha, você talvez não tinha a vida que tinha, mas lá naquele começo você conseguiu ser fiel a Deus, a sua palavra, amar o próximo, ter misericórdia, e Ele te colocou um pouco maior. Agora é hora de ser fiel aqui também, e verdadeiro e sincero, e continuar amando as pessoas, e continuar fazendo a obra dele, e continuar sendo obediente. Daqui a pouco você está em um patamar um pouco melhor de novo. Mas quando Deus te exaltar, toma cuidado, porque se existe uma coisa que desafia, que está ali no mesmo nível de conquista do coração do homem com Deus, se chama dinheiro. Por isso que Jesus disse: não tem como servir a dois senhores. Ou vai servir a Deus, ou vai servir a Mamon. Ou vai servir a Deus, ou vai servir ao dinheiro. Tiago, eu nunca vi uma pessoa servindo ao dinheiro, aquele tanto de papel. Não é isso que eu estou dizendo. Servir ao dinheiro é você estar totalmente submisso a dinheiro. Tem pessoa que não pode ouvir falar de dinheiro, parece que ela transforma. Não, como é que eu posso ganhar mais um pouquinho? Como é que faz? Qual é o esquema? Como é que é? Eu sirvo ao dinheiro, eu estou atrás de dinheiro, minha vida é dinheiro. Não. Nós devemos fazer o nosso dinheiro nos servir. É assim que funciona. E nós servimos a Deus. Sirva a Deus, não sirva ao dinheiro. O dinheiro, ele é só uma ferramenta, é só uma moeda de troca. O mais importante não é o dinheiro, lembre-se disso. Dinheiro é só um papel, nada mais do que isso. Quando você aprender que dinheiro é só um papel, e o que é riqueza não é ter muito dinheiro, e sim ter propriedades,
é você ter terra, é você ter ouro, é você ter reservas de petróleo. Isso é riqueza. O papel só quer dizer o quanto que você tem. Representa um documento. Nossa, ele tem uma riqueza muito grande. É assim que funcionam as coisas. Por que você acha que o Brasil, por mais que é um país em desenvolvimento, ele tem riquezas? E as riquezas do Brasil são grandiosas. O Brasil, ele é conhecido lá fora como a prostituta do mundo. Como assim, Tiago? É um país que não se desenvolveu totalmente, mas ele tem de tudo para ser um país desenvolvido e top. Tem minério, tem fruta, tem verdura, tem cereal, tem petróleo, tem de tudo. Só que o problema é que você pega tudo que você tem e vende para os outros. E barato ainda. O que você tem que fazer é pegar o que você tem, produzir, processar o que você tem e vender. É isso que vai fazer o dinheiro chegar para o seu país. E não você dar o que você tem em troca de alguma coisa. Você está entendendo? É isso que esse país faz. Ele dá os seus recursos para os outros a preço de banana. Você não dá recursos para os outros. Você tem que usar eles para crescer. Está entendendo? E é isso que o nosso país faz. É por isso que ele não vai para frente. Se alguém tiver coragem de fazer o inverso, as coisas mudam. O país cresce, o emprego cresce, a fome abaixa, a pobreza abaixa. Tudo isso começa a melhorar. Não é um passo de mágica, é só um processo. Então, gente, mesmo assim,